Pronto, comecei. Pessoal, olha só, se eu olhar aqui para o lado de vez em quando, é porque assim como eu sempre faço quando eu gravo algum vídeo para vocês, eu fiz uma espécie de roteirinho para não falar nem de mais nem de menos e conseguir otimizar nosso tempo, beleza? Espero que todos estejam bem, tranquilos, relaxados para a gente dar um gás nesse finalzinho de conteúdo para nossa prova, tá? Pessoal, olha só, o nosso último módulo, se eu não me engano, capítulo, perdão, que eu não me engano, se eu não me engano é o 6, ele fala de relações de produção no espaço rural e atividades extrativistas. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender o que é espaço rural. No capítulo anterior, a gente veio conversando sobre espaço urbano, falamos de urbanização, falamos da relação entre industrialização com urbanização, inclusive comentamos mais uma vez sobre a relação entre a Revolução Verde, que é aquele conjunto de tecnologias que chegam no campo, substituem a mão de obra humana no campo, fazendo com que milhões de pessoas migrem do campo para a cidade, e aí na década de 70 o Brasil se tornando urbano de fato, beleza? Inclusive uma urbanização extremamente rápida em comparação com as principais economias. Tranquilidade? Então, a gente já falou de espaço urbano, a gente já falou como que se dá o processo de urbanização, já falamos de um monte de coisa, tá? Agora, esse último arremate, esse último conteúdo, ele vai falar de espaço rural e de alguns elementos ali que constituem o espaço rural. Basicamente, de uma forma bem grosseira, bem simples, digamos assim, o espaço rural é aquela área, aquele espaço que não é urbano. Aí você fala assim, pô, vá, novidade, né? Mas por que trago essa... Eu inicio com essa explicação mais simples? Porque no espaço urbano, geralmente nós colocamos que é a área, a porção do espaço geográfico, onde vão predominar, onde a gente vai ter com mais força atividades do setor secundário. Lembra, setor secundário é o setor de industriais, beleza? E depois o terciário, que é o setor de serviços, professor fornecendo um serviço, médico fornecendo um serviço, Uber fornecendo um serviço, iFood e etc. Todo mundo que fornece um serviço faz parte do terciário. Show? Então, a grosso modo, cidade é aonde nós vamos ter o predomínio das atividades do setor secundário e terciário. Suavidade? E também, claro, com maior presença de tecnologia, infraestrutura. É muito simples de perceber onde vai ter uma melhor tecnologia, no centro de São Paulo ou em Cabral do Sul, no interior do Nordeste. Em São Paulo, né? Então, passando por isso e indo para o espaço rural, em tese, de maneira mais grosseira, seria aquele espaço onde você vai ter a maior presença do setor primário. Beleza? Se no espaço urbano temos a presença mais preponderante dos setores secundário e terciário, no espaço rural, em tese, nós teremos mais a presença do setor primário. Até aqui tranquilo? Estou falando muito rápido ou tá de boa? Ah, beleza. Qualquer coisa me chamem, tá, gente? Senão eu vou sair falando. Então, no espaço rural, ele é esse espaço onde a gente vai ter mais foco no setor primário. Mas, Almir, o que é setor primário mesmo? É o setor da economia, onde nós encontramos preferencialmente atividades relacionadas à agricultura, pecuária, extrativismo, beleza? Daqui a pouco vão ver alguns tipos de extrativismo, inclusive, rapidamente. Então, toda atividade que vai tirar alguma coisa da natureza, beleza? Tá ligado ao setor primário. Show? Agricultura, extrativismo e pecuária. Tranquilidade? De boa? Eu só vou dar uma introduzida em um elemento um pouquinho mais complexo, que eu vou trazer lá embaixo quando eu começar a falar de agricultura comercial. Eu falei que basicamente o espaço rural é aquele espaço onde predominam atividades do setor primário. Show? Só que tenha em mente uma coisa que é fundamental para entender o século XXI, para entender o seu país.
Não pense que você vai chegar numa grande fazenda do agronegócio, de um grande empresário do agronegócio, uma BR Foods, uma grande empresa da agricultura comercial, e você vai encontrar aquele sujeito com um chapéu grandão em cima de um cavalo, né? Não. Se chegar numa grande propriedade do agronegócio, vai encontrar drones sobrevoando a propriedade, muitas vezes jogando agrotóxico de cima para baixo. Você vai encontrar todo um sistema de infraestruturas, como tratores, que inclusive são ligados por inteligência artificial. Você vai encontrar colheitadeiras, vai encontrar sementes geneticamente modificadas sendo utilizadas no plantio. Então, por isso que isso gera um bugzinho na cabeça dos alunos às vezes. Poxa, mas o espaço rural não é esse espaço onde predomina a atividade do setor primário? Pô, mas tem um complexo agroindustrial, que é um conjunto, né, de indústrias, plantios, plantações e muitas vezes universidades produzindo novas tecnologias para plantação. Como é que fica isso? Esse é um problema que a geografia está lidando nesse momento, tá? E que a gente vai ver isso com mais calma depois, até para o futuro, beleza? Eu só quero que vocês tenham isso em mente, essa contradição em mente, porque é importante para entender o país em que você vive, tá? Que a gente é um dos maiores exportadores de soja do mundo, beleza? Então olha só, já falamos aqui de definição do espaço rural, beleza? Interligação entre campo e cidade. Campo e cidade estão profundamente conectados. Não tem como. Não é à toa, né, que o seu livro ele vem com o espaço urbano, na sequência espaço rural. Alguns livros fazem o inverso, mas geralmente eles vêm conectados, né, um depois do outro. Porque basicamente quem vai fornecer a matéria-prima, as commodities e a comida para você comer no seu dia a dia é o espaço rural. Show de bola? Ele basicamente vai fornecer as matérias-primas para a produção industrial. Opa, chegou alguém? Opa, boa tarde, tranquilo. Continuando, galera. Olha só, então o espaço rural ele vai fornecer as matérias-primas, as commodities necessárias para a produção industrial, por exemplo, na indústria presente na cidade. Beleza? Além disso, comida, já falamos muito que, inclusive, é a agricultura familiar que tem uma importância gigantesca na alimentação do brasileiro. Porque enquanto a agricultura, né, o agronegócio, a agricultura comercial, ela está preocupada em exportar soja para a China, para a Europa Ocidental, para os Estados Unidos, para o Canadá, é a agricultura familiar do seu João, Dona Maria, que vai colocar comida no prato do brasileiro, beleza? É assim grande parte no mundo, inclusive na própria Europa Ocidental, tá? Algo que eles fazem há muito tempo. Então, quando você pensa em espaço urbano e espaço rural, por mais que na nossa cabeça exista uma cisão, uma divisão, na verdade eles estão cada vez mais assim, ó. Cada vez mais interconectados, porque ao mesmo tempo que o espaço rural fornece commodities, fornece matéria-prima, o espaço urbano vai fornecer a mão de obra qualificada, isso é fundamental, gente, a mão de obra qualificada para as grandes propriedades do agronegócio. Eu estou falando de veterinários, eu estou falando de engenheiros agrônomos, eu estou falando de biólogos, estou falando de geógrafos, tá? A galera se forma nas principais universidades do espaço urbano, das principais cidades, beleza? E muitas vezes vão trabalhar no campo. Então há essa conexão muito evidente entre esses dois espaços. Alguém levantou a mão aqui, não levantou? Ou foi um erro? Se quiser tirar uma dúvida, fala aí, por favor. O Caio tinha levantado a mão, mas ele tirou. Acho que ele apertou sem querer. Ah, beleza. Gente, se quiserem tirar dúvida, por favor, me chamem, tá? Coloca a mãozinha levantada, ou então grita, mister, que eu paro e te ouço, tá? Vamos continuar. Então, essa relação entre espaço urbano e espaço rural ela é muito importante, tá? O espaço urbano fornece tecnologia e mão de obra qualificada, beleza? E o espaço rural fornece commodities,
matéria-prima, beleza? Alimentos e inclusive mão de obra barata. Isso é muito importante, tá, galera? E isso gera também um bugzinho na cabeça dos alunos muitas vezes. A cidade gera mão de obra qualificada para o campo e o campo gera mão de obra barata para a cidade. Por quê? Porque num cenário em que cada vez mais tecnologia chega no campo esse que no Brasil, ele historicamente, ele é muito concentrado nas mãos de algumas poucas famílias. O que sobra para muitas famílias no campo é migrar para a cidade. E essas famílias que vêm do campo para a cidade, normalmente, elas não têm um nível de qualificação intelectual como a mão de obra, as pessoas que migram espontaneamente, por livre e espontânea vontade, da cidade para o campo. Beleza? Então, o campo, ele fornece mão de obra barata, menos qualificada, show? Enquanto que a cidade fornece mão de obra qualificada, formada nas principais universidades, nos principais institutos de pesquisa. Tranquilidade? Show de bola? Então, só para a gente ter em mente que esses dois espaços cada vez mais estão mais interligados, tá? Dando sequência aqui. Inclusive, já estava esquecendo de comentar uma coisa muito importante. É muitas vezes no espaço rural onde nós iremos ter a produção de energia, seja hidrelétrica, seja energia eólica, energia solar, beleza? Muitas vezes nessa relação entre esses dois espaços, o fornecimento de energia, ele aparece como um elemento fundamental, tá? Davi, fala aí. A dúvida que eu tenho é a respeito sobre a questão da mão de obra barata e a normal. A barata, ela é uma tecnologia não muito boa, assim, para tipo, para as pessoas da região urbana poder criar não é armamentos, maquinários melhores, é isso? Não, olha só. Baratos? Quando eu falo de mão de obra barata, eu tô falando de gente, pessoas, beleza? Essas pessoas migram do campo, que a gente chama de êxodo rural, né? Essas pessoas migram do campo para a cidade e normalmente, geralmente, elas não têm uma qualificação profissional, formação universitária, escolar, tão alta como de quem vem da cidade para o campo, beleza? Porque a lógica é a seguinte: campo, tecnologia, campo com propriedades gigantescas na mão de poucas famílias. Essas famílias, utilizando tecnologia, substituem a mão de obra barata de milhões de pessoas. Essas milhões de pessoas, sem ver outra alternativa, migram para a cidade. Isso, inclusive, como a gente já conversou nas outras aulas, é o que vai levar à urbanização brasileira na década de 70. E é um movimento que diminuiu muito de 70 para cá, mas que ainda existe, né? Ainda acontece. Tá? Já a cidade, ela vai mandar para o campo, além de tecnologias, insumos, mão de obra qualificada. Eu tenho, para facilitar o entendimento, vou dar um exemplo da minha vida. Eu tenho um colega meu que ele fez universidade em Minas Gerais, Universidade Federal em Minas. Ele é agrônomo, se não me falha a memória. Ele estava estudando num centro metropolitano, beleza? Agronomia. Hoje ele trabalha numa fazenda gigantesca, ganha muito bem, tá? Fornecendo o que ele aprendeu na cidade, entende? Ele é uma mão de obra qualificada que migrou para o campo para fornecer o seu trabalho, entende? Então, só para vocês terem em mente que campo e cidade, eles estão cada vez mais interligados, não só de 70 para cá, mas principalmente da década de 1970 para cá, por conta do avanço tecnológico e a migração campo-cidade, que é produto dessa evolução tecnológica. Tranquilidade? Show? Maneiro. Qualquer dúvida me chamem, tá? Davi, foi? Sim, minha dúvida foi. Maneiro, que cara. Eu tava pensando como se fosse menos avançados, não tava pensando literal em pessoas. Não. É lembrar daquele processo de urbanização brasileira que eu acho que ajuda bastante, tá? Vamos lá. Falamos sobre isso já. Atividade extrativista. Agora a gente vai olhar com um pouquinho mais de detalhe
para as atividades que compõem o setor primário, que, como a gente já conversou, é o setor da economia que predomina no campo brasileiro, beleza? No espaço rural como um todo, né? Vamos lá. Basicamente, setor extrativista é aquele que, cara, olha esse nome. Extrativista. Atividade extrativista. Ela vai extrair, certo? Muito tranquila essa compreensão. Só que ela vai extrair o quê? Ela vai extrair, basicamente, cara, desde madeira até minerais metálicos, minérios, né? Tudo. Tudo que você vai na natureza e você extrai, você retira, é extrativismo. Show de bola? Então tem alguns tipos de extrativismo, né, que eu quero trazer para vocês. Você vai ter extrativismo mineral, extrativismo vegetal. E a extrativismo vegetal, galera, é uma questão que, inclusive, basicamente está falando de desmatamento, né? Você está extraindo algo que é vegetal, é desmatamento. Beleza? Para pegar madeira, para pegar uma série de espécies vegetais que são utilizadas para os mais diversos objetivos, beleza? Então está muito relacionado ao desmatamento. Mas entendam que isso é diferente de agricultura, beleza? A agricultura é uma coisa, extrativismo vegetal é outra. Almir, por quê? Porque na agricultura eu vou lá e eu planto, dou um tempinho, aí eu colho. Entende? Eu não cheguei no meio da mata, saí pegando tudo e saí vendendo. Entende a diferença sutil, mas que existe aí? Então, quando você pensa naquele desmatamento, né, que é muito comum na Amazônia, né, o pessoal fazer aquele correntão, são correntes bem grossas que envolvem algumas centenas de árvores, né, amarram em algum trator, algum veículo de grande porte, né, e puxam para o outro lado. E aí vem um monte de árvores junto. Isso é muito comum na Amazônia e a partir disso os índices de desmatamento crescem muito. Isso é extrativismo. Beleza? Extrativismo vegetal. Esse é um exemplo de extrativismo. Tranquilidade? Então só um preâmbulo bem tranquilo, bem fácil sobre isso, que eu também não tenho muito para onde avançar. É direto e reto. Tá? Extrativismo vegetal está relacionado também a essa caça, né? A busca por animais, a essa, inclusive é crime, né? Você atender uma demanda comercial de acordo com a venda, né, de alguns animais que muitas vezes são silvestres, que não são para ser vendidos, tá? Então tem relação ali com caça, pesca, mas por mais que você possa ter um extrativismo animal que se encaixa num cenário de crime, você também pode ter um extrativismo animal que não entra nessa questão de crime. Exemplo, quando você olha para tribos indígenas, quando você olha para comunidades caiçaras, quilombolas, eles estão ali pescando, estão ali caçando para se alimentar, né? É um cenário completamente diferente de eu buscar, né, espécies, animais silvestres para exportar para a Ásia, exportar para a Europa. Entende a diferença? Então, gente, basicamente isso, né? E também tem o extrativismo mineral, que o próprio nome já diz, é mineral. Vai focar na extração de minerais, que quando nós pegamos esses minerais e damos um valor para eles, eles se tornam minérios. O que importa aqui é o seguinte, existem minérios na natureza, né? Por exemplo, minério de ferro, que tem um valor comercial muito grande, um monte de país quer, você explora, o subsolo brasileiro, ele é muito rico nesses minerais metálicos, né? Você extrai esses minérios e você vende. Qual é o problema disso? O problema, galera, é que não tem como você ter um extrativismo mineral sem um impacto ambiental muito significativo, tá? Não tem como. Beleza? Não tem como. Você pode minimizar, aí sim. Você pode diminuir os impactos. Agora, eliminar os impactos da mineração, impossível. Você vai ter que revolver o solo. Você vai ter que tirar porções e porções e porções e porções e porções de solo. Você não vai procurar salgema em grandes profundidades sem tocar na parte mais superficial do solo, entende? Vai ter que tocar em árvore, vai ter que mudar toda uma biota, todo leito de rios, aonde os animais ficavam, gera impacto ambiental. Mineração é uma atividade econômica que gera desmatamento,
que gera impacto ambiental. Nós podemos minimizar esses impactos, mas eles irão ocorrer. Beleza? E aí talvez o principal exemplo que a gente possa dar sobre isso, né, é a Vale, que é uma empresa que já foi brasileira, foi comprada por capital australiano, se não me falha a memória, e teve 2 desastres envolvendo a Vale em 2 cidades brasileiras, né? Mariana e Brumadinho. Então, é uma atividade que é complicada, tá? A atividade extrativista mineral é bastante complicada, é um debate extenso no planeta Terra inteiro sobre a validade dessa atividade e as mudanças climáticas que nós vivemos nesse momento, tá? Maceió, por exemplo, passa por um processo bizarro de afundamento da cidade por conta da extração de salgema no subsolo, sabe? Ela está literalmente afundando. Então, é bom ter em mente que extrativismo seja ela animal, seja vegetal, seja mineral, gera impactos ao meio ambiente. Algumas mais, outras menos. Podemos minimizar, mas os impactos irão existir sempre. Beleza? Show. Depois disso, que a gente já falou de extrativismo, aqui minhas anotações pularam a parte de agricultura. Ah, não, tá aqui. Achei, beleza. Agricultura. Já falamos extrativismo, passar agora para agricultura. Beleza? Cara, é aquilo que eu já falei. Na agricultura, você vai ter que plantar, você vai ter que colher. Porém, todavia, entretanto, não é por conta disso que todo mundo que participa da agricultura produz da mesma forma, produz com os mesmos parâmetros, produz com as mesmas tecnologias. No mundo real não é assim que funciona. Eu falo muito isso para os meus alunos. Se você acha que o espaço da agricultura é o espaço da novela Pantanal que passava algum tempo atrás, não é necessariamente assim. Tem uma série de diferenças ali dentro, tá? Você vai ter a agricultura familiar, que é a agricultura, né, que fornece alimento para a família que está produzindo aquela produção, beleza? Exemplo, aqui perto da minha casa, não sei se vocês conhecem, sabe o posto Shell, que fica ao lado da Caixa Econômica? Então, ao lado desse posto Shell tem uma produção familiar, tá? Uma família que vende ali legumes e tal, vegetais, enfim, eles estão ali. Se eu não me engano, no final de semana, não sei, não lembro se é sábado, se é domingo, enfim, eles abrem bem cedinho para vender os seus produtos primários, tá? E aquilo ali, galera, é uma produção familiar. Professor, na cidade, olha que interessante a realidade. Nós temos ruralidades de espaço rural dentro do espaço urbano. Ao mesmo tempo que também temos urbanidades do espaço urbano dentro do espaço rural, pensando naqueles grandes complexos agroindustriais no agronegócio. Tranquilo? Mas o exemplo que eu quero dar é dessa família. Estão aqui do lado e eles têm uma produção familiar de subsistência. A intenção deles aqui não é vender para a Suécia, não é vender para a Espanha, vender para a China. Não é. A intenção é vender para quem é daqui da área, beleza? De repente, para um mercadinho, uma venda local, mas o foco não é para exportação, é mercado interno, beleza? E também não tem como a gente imaginar que aqui do lado eles utilizam sementes geneticamente modificadas, agrotóxicos que vieram da Europa Ocidental, os mais avançados tratores, coordenados por 5G, inteligência artificial. Não, galera. É basicamente a família botando a mão no batente ali para trabalhar e conseguir os seus produtos. Ou seja, e eu preciso que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Ou seja, quando nós pensamos na agricultura familiar, nessa agricultura de subsistência, nós estamos falando de uma agricultura que, sobretudo, ela se baseia sobre um sistema de produção que é extensivo. Eu vou repetir. Essa agricultura familiar, de subsistência, tu não está vendo um drone sinistro, avançadíssimo, sobrevoando a produção para monitorar ali os índices de umidade do ar, tacando agro... Não.
Você não está vendo isso, você não vai ver isso. É a família participando. Se é a família participando com pouco ou nenhum acesso à tecnologia, nós estamos falando de uma produção extensiva. Tranquilidade? De um sistema de produção extensivo, de uma forma de se produzir extensiva. Vários nomes para a mesma coisa. Basicamente, uma produção extensiva, tá? Extensiva. Ela não usa muita tecnologia, beleza? Pouca ou nenhuma tecnologia. Show? Agora, partindo para a diferença dessa agricultura que utiliza técnicas mais tradicionais e tal, para uma agricultura avançadíssima, que a propriedade tem um tamanho de Ramos, Olaria e Bom Sucesso juntos, e nem é dos maiores latifúndios, tá? Geralmente, quando a gente olha para os latifúndios brasileiros, latifúndio mesmo, tem um tamanho de um pequeno país da América Central, um pequeno país da Europa. Então, a gente mora num país continental, é sempre bom lembrar disso, né? Então, a gente vai presenciar produções absolutamente gigantes. Absolutamente gigantes. Vira e mexe das novelas, né? A gente presencia isso quando o personagem principal comenta que vai ter que dar uma passada em algum ponto da fazenda dele e ele pega o jatinho particular dele. Ora, o cara, para chegar do outro lado da fazenda, tem que ir de jato, tem que ir de avião, ele não consegue ir de carro de tão grande que é a propriedade. E isso é real. Tá? Isso é real. No Brasil nós temos esses latifúndios, essas propriedades absolutamente gigantescas que utilizam uma quantidade muito grande, geralmente, de tecnologia. Tranquilo? Mas não só tecnologia, daqui a pouco eu abordo isso. Tá? Mas, para pensar em agronegócio, para pensar em agricultura comercial, dois nomes para a mesma coisa, tá? Quando eu falo agricultura comercial, pensa em agronegócio, beleza? Eu basicamente estou pensando em uma produção lotada de tecnologia, lotada. Aí tu vai encontrar tudo que eu já falei, 5G, Wi-Fi moderníssimo, vai encontrar um monte de profissional extremamente qualificado, trator para cá, colheitadeira para lá, tranquilo? Sementes geneticamente modificadas com foco na exportação para vários continentes, beleza? Então, assim, é disso que eu estou falando. E aí, essa produção lotada de tecnologia também tem nome. É óbvio que tem nome. Qual é o nome? É uma produção intensiva. Eu vou repetir. É uma produção intensiva. Eu costumo até fazer assim em sala de aula. É uma utilização intensiva de tecnologia. É uma utilização intensiva de tecnologia. Beleza? Então, só recapitulando um pouquinho. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa aqui e eu quero dar uma organizada nos pensamentos. Show? Extrativismo. Faz parte do setor primário. Estamos falando do espaço rural. Beleza? Extrativismo. Toda atividade que vai extrair, podendo ser um extrativismo animal, vegetal ou mineral. Show? Todos impactam a natureza. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas impacta. Se é extrativismo, vai ter impacto. Show? Maneiro. Depois, temos a agricultura. A agricultura é aquela atividade onde, basicamente, o sujeito envolvido ali naquela produção vai ter que plantar e vai ter que colher. Show? Só que não é porque é agricultura que é tudo igual. Não é assim que funciona. Você vai ter uma agricultura de subsistência, uma agricultura familiar, que o próprio nome já diz, entrega os produtos para as famílias, é para elas se alimentarem. Mas você também terá a produção, não se entrega, não dorme, vamos embora. Você também vai ter a produção comercial, a agricultura comercial, o agronegócio, tecnologia pra caramba. Tranquilo? A produção familiar, com pouco uso de tecnologia, com baixo uso de tecnologia, é o que a gente chama de uma produção extensiva.
Suave? Já quando a gente fala de uma produção do agronegócio com uma grande aplicação de tecnologia, aí já é uma produção, já é um sistema de produção, um sistema produtivo, beleza? Intensivo. Show? Bacana. É aquela aplicação intensiva de tecnologia, tá? E isso dito, eu só quero ressaltar algumas coisinhas aqui importantes pra gente. Mas o que eu acabei de falar que é o mais importante, tá? Nessa parte de produção extensiva e intensiva, beleza? O que eu quero falar aqui é basicamente o seguinte: mesmo em grandes produções do agronegócio, em grandes latifúndios, grandes terras do agronegócio, você vai encontrar uma forma de se produzir intensiva, um sistema de produção intensivo, um modo de se produzir, né, intensivo. Evidente que sim, já falamos sobre isso. Porém, às vezes, galera, a Terra é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, ela é tão grande, que mesmo que o dono da terra, o proprietário, dissesse: não, eu vou encher essa terra inteira de produção de cacau, ele não ia conseguir. Por quê? Porque às vezes a terra tem o tamanho de um país, entende? Então é muito comum, e talvez quem tenha viajado aí entre cidades do próprio Sudeste, tá? Já tenha visto aqueles lotes e lotes e lotes e lotes e lotes e lotes e lotes de terra sem absolutamente ninguém. Você tem ali uma delimitação, né, mostrando que aquela terra é de alguém. Você tem ali a cerca, né, mostrando que aquela terra tem um dono, mas não tem nada. Só tem mato. E perceba, não é floresta não. Não é floresta tropical. É pasto. Ou seja, é um espaço que já foi modificado. Aquilo ali não é natureza intocada. Não é não. Já foi modificado, a vegetação foi tirada, é pasto aquilo. E aí você vê um boizinho aqui, um boizinho ali, um outro acolá. De repente vê uns 10 bois juntos. Por quê? Cara, é muita terra. Muita terra. Então, mesmo que o proprietário quisesse ocupar toda aquela terra, é quase humanamente impossível. Então você vai ver em alguns lugares da terra uns bois assim jogados, sabe? Muita terra, um boi aqui, outro ali, outro acolá, só para não dizer que não é de ninguém. Entende? Ó, tem boi aqui, é meu. E aí, como é que esse boi ele vai se alimentar? Basicamente, é daquele gramado mesmo, né? Daquele riacho ali próximo. Vai ter ali um veterinário acompanhando ele, mas vai ser uma prática que é mais próxima da extensiva. E olha que doideira. Isso confunde um pouco o aluno. E eu faço esse vai e volta muitas vezes para vocês entenderem que a realidade ela é complexa, né? A gente tem algumas coisas estabelecidas, né? Espaço rural, predomínio da atividade primária, maneiro, irado, show de bola. Você já entendeu o que é uma produção extensiva, uma produção intensiva, maneiríssimo, porém, existem casos onde grandes latifúndios do agronegócio, que você poderia dizer seco, direto e reto, a produção intensiva, às vezes a gente encontra produção extensiva também. Tranquilidade? Show! Fácil, né? Nada de muito difícil, Arco da Velha, não, bem tranquilo, bem de boa, né? Passando por isso, pela agricultura, falar um pouquinho de pecuária, galera. Pecuária. E acabar que eu já toquei na pecuária aqui conversando com vocês, né? A pecuária também se estruturará entre uma forma de se produzir mais extensiva e uma forma de se produzir mais intensiva. Beleza? Como assim, Almir? Quer dizer, então, que pecuária, eu estou ligado que basicamente é a atividade econômica onde a criação de animais, com situação de pecuária, beleza? Quando animais são criados para que tenham um aproveitamento econômico para sua carne, para seu leite, enfim, no futuro, né, depois que eles são abatidos. Então tem que ter tecnologia para criar bicho? Cara, tem. Olha que doideira. Tem. E aí o que acontece? Como que uma vaquinha, por exemplo, ela é criada, né, dentro de um sistema de produção, né, da pecuária intensivo? Geralmente, ela nasce
né, presa ali no curral, ela vive a vida dela ali presa e ela vai morrer também ali presa. É o que a gente chama de... Eles são cuidados numa estrutura em que o animal ele fica preso a vida inteira. Basicamente o que acontece é que ele recebe os melhores cuidados dos veterinários, ele recebe as melhores rações, só que ele não vai sair dali, ele não vai ver o mundo do lado de fora, né? E se for ver, vai ser de uma maneira muito pontual. Tá? A ideia é engordar o boi ou a vaca ao máximo para se utilizar da carne dele, do leite, enfim, beleza? Essa é uma pecuária mais intensiva, com o uso de muita tecnologia. Teve até uma matéria em 2019, 2020, se não me engano, acho que foi 2020, em que estavam estudando na Rússia em colocar uns óculos de realidade virtual para quem joga aí videogame, tipo o PSVR, VR, né, da Sony, né, do PlayStation. Então, estavam pensando em colocar assim em vacas para simular como se elas estivessem em pastos verdejantes, para elas ficarem mais felizes, porque quando os bichos estão mais felizes, quando eles são abatidos, a carne vem mais suculenta, vem melhor, vem mais, acho que mole. Não sou da parte do churrasco, não sei como é que a galera conceitua isso, mas é mais interessante para essas grandes empresas que os seus bichos estejam felizes. É bizarro, é Black Mirror pra caramba, mas não tenha dúvida, mas isso acontece, tá? Então, quando a gente pensa na pecuária intensiva, a gente está falando de uma pecuária que, de novo, né, atividade econômica que basicamente vai se preocupar em criar animais para que eles sejam aproveitados economicamente no futuro, depois de abatidos, beleza? Com muita tecnologia. Almir, tá, você tem um intensivo, que eu já entendi, maneiro, tem um extensivo, como é que funciona? Cara, o extensivo é o mais tradicional possível. Larga o boi no pasto, ele vai comer, ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai beber água, tá tranquilo, não tem muito o que se preocupar. Acabou. Acabou. É isso. Beleza? Não é difícil, cara. Não é difícil, é muito tranquilo. E claro, quando a gente fala de pecuária, não é só boi, né? Boi, vaca. Não. Tem outras espécies, tem porco, tem galinha, beleza? Criação de animal, galera. Criação de animal. Show de bola? Deixa eu ver se eu coloquei uma listinha aqui para vocês. Acho que eu não coloquei, mas tá tranquilo. Pessoal, até aqui vocês estão comigo? Falei muito rápido? Querem que eu volte alguma coisa? Querem que eu volte alguma coisa? Posso avançar? Então, beleza. Vários dedinhos assim subindo. Maneiro. Essa parte inicial de espaço rural já foi. Não tem mais muito o que falar com vocês sobre isso não, tá? O que eu quero falar agora é o que vem na sequência, que eu já dei uma introdução lá no início. Como assim, Almir? O que você vai falar agora? Basicamente de geração de energia, fontes energéticas. Eu comentei com vocês que uma atividade econômica muito comum da gente encontrar no espaço rural é a geração de energia. Show de bola? E aí, geração de energia hidrelétrica, energia solar, energia eólica e... Só que energia, geração de energia não se dá apenas por fontes energéticas renováveis, que foram essas que eu falei agora. Geração de energia também se dá a partir de fontes energéticas não renováveis. E aí eu preciso explicar para vocês a diferença entre cada uma delas, beleza? Fontes energéticas não renováveis, presta atenção, não se entrega, não dorme, fica comigo. Fontes energéticas não renováveis, olha esse nome, não renováveis, são fontes energéticas que, aí você pode falar, muito fácil, pô, não se renovam. Mentira, pô, se renovam sim. Só que elas não se renovam no tempo biológico. Isso é fundamental, tá? Todas as fontes energéticas se renovam. Só que algumas se renovam, presta atenção, no tempo biológico e outras se renovam no tempo geológico. O nosso planeta vai ter aproximadamente 4,3, 4,5 bilhões de anos. Galera, 50 milhões de anos para um planeta que tem 4,5 bilhões não é nada. Não é absolutamente nada.
Então, se para que o petróleo necessite de 50 milhões de anos, é mais, tá? Mas só um exemplo aqui. Mas se ele precisar de 50 milhões de anos para voltar a existir no nosso planeta, caso ele deixe de existir em algum momento, para o planeta ele é mega renovável. Mega renovável. O planeta vai estar aqui, vai estar tranquilão, na paz. A gente é que não vai estar. Os animais que convivem com a gente é que não vão estar. Entende? Então, quando nós falamos de fontes energéticas não renováveis, nós estamos falando de fontes energéticas que não se renovam dentro do tempo biológico. Você não vai. Se o petróleo acabar hoje, você não vê ele voltando. Beleza? Se o carvão mineral acaba hoje, você não vai ver ele voltar. Se o gás natural acabar hoje, você não vai ver ele voltando. Show de bola? Quem vai ver são gerações de milhões de anos para frente. Milhões mesmo. Tá? Porque eles necessitam disso para se formar. Tranquilidade? Divisão entre fontes não renováveis e renováveis? De boa, né? Então, olha só. Essas fontes não renováveis, as principais que a gente pode citar são, cara, petróleo, gás natural, carvão mineral e também vai energia nuclear. Energia nuclear, tem uma conversa aí sobre ela, mas eu não vou entrar nisso agora não, tá? Por quê? Acompanhe o raciocínio. Não existe nenhuma fonte energética no nosso tempo histórico, nesse momento, que produza uma quantidade de energia e que seja tão versátil para o seu uso como o petróleo. Você fala assim, caraca, Almir, por quê? Cara, petróleo vai ser utilizado tanto para fazer gasolina, como para fazer borracha, como para fazer outros produtos, como para fazer, muitas vezes, alguns componentes de tintas. Cara, petróleo vai em tudo praticamente, em tudo. E petróleo, quando é queimado numa termoelétrica, que é o local, né, a infraestrutura que é utilizada para poder queimar carvão, petróleo, gás natural, gerar energia. Quando o petróleo é queimado na termoelétrica, a quantidade de energia que ele gera é assim, espantosa. Então o petróleo, por isso que ele é tão importante. Por isso que países entram em guerra por conta do petróleo. Porque o petróleo, ele basicamente é essa commodity, beleza? Commodity é todo aquele produto que eu retiro da natureza, atribuo um valor para ele e vendo. Beleza? Milho é commodity, soja é commodity, feijão é commodity, petróleo é commodity, minério de ferro é commodity. Show de bola? Então, ele é uma commodity, ele é uma fonte energética, beleza? Que produz energia pra caramba e tem uma diversidade de aplicações na sociedade que é incrível, incrível, beleza? Então, petróleo, a gente tem que falar sobre ele, e também, por mais cômico, não sei se é a melhor palavra para se utilizar, né? Por mais cômico que ele seja a fonte energética mais utilizada, mais importante para a geração de energia no mundo, também é um dos que mais emite dióxido de carbono para a atmosfera. E esse tema é um dos mais importantes do mundo, tá? Vai ter o G20 no final do ano aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês estão sabendo, tá? Vai ter até um feriadão aí prolongado, por conta disso, se eu não me engano, se eu me falha a memória, em outubro, tem que ver depois o calendário, mas eu acho que é em outubro. E aí acontece, esses líderes de Estado de vários países vão vir aqui no Brasil debater sobre uma série de temas. Transição energética é um deles. O mundo só fala nisso hoje em dia. É um dos temas mais importantes. Por quê? Porque nós vivemos em um cenário de mudanças climáticas, onde é necessário, de acordo com a ONU, de acordo com os principais institutos de pesquisa do mundo, que nós pensemos novas fontes de energia, porque jogar dióxido de carbono para a atmosfera, jogar metano, jogar outros gases poluentes para a atmosfera, que nós chamamos de gases estufa, beleza? Está fazendo com que a temperatura do planeta aumente, e aumentando a temperatura do planeta, você mexe em vários outros
fatores climáticos. Então, as pessoas acham que, por exemplo, aquecimento global é só aumentar a temperatura. Não, não é isso não. Não é isso. É porque o nome ele é complicado mesmo. A temperatura aumenta. Quando a temperatura aumenta, ela vai mexer na umidade. Ela vai mexer na pressão atmosférica. Ela vai mexer lá na vegetação. Ela vai mexer na maritimidade. Então, é um conjunto de elementos e fatores climáticos que tem uma alteração profunda, única e exclusivamente, porque a temperatura do planeta subiu. Então, isso quer dizer que alguns lugares que são muito quentes podem ficar frios. Da mesma forma que lugares que são muito quentes podem ficar ainda mais quentes. Entende? O clima, ele é esse sistema caótico profundamente complexo. Então, o mundo está olhando para isso falando assim, irmão, não dá para continuar jogando metano e dióxido de carbono como se nada estivesse acontecendo. A gente precisa, e isso já é algo, inclusive, fechado pela ONU. Não é mais um achamos que, não. É um precisamos mudar as nossas fontes energéticas. A transição energética, ela é crucial, porque nós precisamos reduzir a emissão de dióxido de carbono para anteontem. Era para a gente estar emitindo zero dióxido de carbono agora, pelo que foi estabelecido pela Agenda 2030. Entende? Então, quando você pensa em petróleo, é fundamental pensar que essa é a fonte energética, uma das fontes energéticas que mais joga dióxido de carbono para a atmosfera. Mas aí a gente entra no carvão. E o carvão mineral, galera, que não é o carvão do churrasco, tá? O carvão que é utilizado para o churrasco é madeira queimada, tá? O carvão mineral é outra parada. O nome é parecido, mas são produtos diferentes. O carvão mineral, ele é utilizado desde a primeira Revolução Industrial, tá? Já estudamos sobre isso. Primeira Revolução Industrial, primeira indústria, 1750, lá na Inglaterra, aí tem tempo isso. A primeira fonte energética para as indústrias foi o carvão mineral, e não à toa. É o momento em que nós, seres humanos, começamos a atuar mais incisivamente sobre a temperatura do planeta. Tem gráficos da ONU que mostram muito bem. 1750, a temperatura global foi isso aqui, ó. E continua crescendo até hoje. Por quê? Porque o carvão mineral também joga uma quantidade de gases poluentes para a atmosfera absurda. Beleza? Mas também está aí desde o início da atividade industrial e é muito importante até hoje, por exemplo, para a Europa. Não tem como você chegar para a Europa, a França, por exemplo, e falar, não, desliga aí as termoelétricas de carvão. Não existe essa possibilidade, tá? Porque eles usam muito essa fonte energética. E isso é um problema. Direto e reto, isso é um problema, tá? E o que acontece? A utilização do carvão, do petróleo e a queima desses combustíveis leva a consequências ambientais, como, por exemplo, chuva ácida. Então quer dizer que pode ser que tenha um dia que eu ande na rua e caia ácido na minha cabeça? Não, calma, relaxa. Basicamente, chuva ácida é o quê? É quando você tem o processo de formação da chuva, que eu sei que você sabe isso, beleza? Ciclo da água, você sabe isso. Você vai ter a água evaporando por conta do calor, show de bola? Essa evaporação, vapor da água, vai se somando na troposfera, na atmosfera, né? Formando massas de ar que no dia a dia a gente chama de nuvens. Depois de um tempo, essa nuvem se esfriando, ficando cheia de água, essa água desce. Opa, boa tarde. Essa água cai, e ela cai na forma de chuva. Beleza? O que acontece? Durante esse processo de formação dessas massas de ar, dessas nuvens lotadas de vapor d'água, lotadas de chuva, o que a gente vai presenciar é que, junto com o vapor d'água, a gente vai ter fuligem, vai ter poluição das mais variadas possíveis no espaço urbano, subindo, junto com o vapor d'água, para dentro das massas de ar. Quando essa chuva cair, ela cai lotada de poluição. E aí, quando ela bate em alguns materiais, seja algumas estátuas, percebam só, se vocês forem no centro do Rio de Janeiro,
tem algumas estátuas, né, em alguns locais, né? Procurem os detalhes de algumas dessas estátuas, né? O rosto, o nariz, o olho, a boca. Muitas vezes está ficando meio deformado. Por quê? Porque é uma água que cai na chuva lotada de poluição, cara. Não tem mágica. Vai bater naquele material, por conta da poluição, essa água ela acaba recebendo uma característica mais corrosiva, não da pele humana, tá? Pode causar uma coisinha aqui, outra ali, mas relaxa. É mais para alguns materiais, para algumas rochas, beleza? E aí vai tirando os detalhes dessas obras, né? Aí o pessoal tem que ir lá e fazer uma reparação, beleza? Então, chuva ácida é extremamente comum no espaço urbano. Inclusive, eu sempre falo para os meus alunos, está chovendo, não abre a boca para beber água da chuva. Ela está vindo cheia de poluição, tu está bebendo aqui dali tudo. Faz isso não, faz isso não. Show? Gás natural. Gás natural você também encontra na mesma bacia sedimentar, na mesma fonte, né, digamos assim, de onde você vai tirar petróleo, carvão. Aí você fala assim, por que, Almir? Porque petróleo, basicamente, e carvão também, e gás natural também, são formados de material orgânico que foi se acumulando um sobre o outro ao longo de milhões de anos. E a partir desse aumento de pressão, material vai se acumulando, ó, usa do outro. Não entendeu? Imagina o seguinte. Imagina você no meio da sala, lá da Legacy. E aí eu grito assim, Montinho! Vem todos os seus colegas e se jogam em cima de você. Me responde aí. Vai estar calor lá embaixo do montinho, onde você vai estar? É óbvio que vai, pô. Vai estar com uma pressão muito grande? É óbvio que vai. É um monte de criança em cima de você. A pressão do caramba muito grande. Ou seja, aplica isso pro petróleo, pro carvão, pro gás. É muita matéria orgânica, uma em cima da outra, ao longo de milhões e milhões e milhões e milhões de anos. E aquilo vai dar origem a esse líquido, não um líquido, né? Essa superfície meio pastosa que a gente chama de petróleo, vai dar origem ao carvão, ao gás natural. Tranquilidade? Então, aonde tem petróleo, pode ser que tenha carvão e pode ser que tenha gás. Não é uma linha reta, tá? Dando sequência, aí esses três são os que mais impactam a natureza, tá? Com emissão de dióxido de carbono para a atmosfera. E aí tem a energia nuclear, né? Que é a energia que basicamente vai se utilizar de urânio. E aí o que acontece? Essa fonte energética, ela é muito interessante, galera. Ela é muito interessante, por quê? Porque ela gera uma quantidade de energia absurda. Assim, é muita energia, muita energia. Não emite dióxido de carbono para a atmosfera. Ficaria na termoelétrica. Está utilizando basicamente material radioativo. Não vai ter jogada de dióxido de carbono para a atmosfera. Qual é o problema? O problema é que se essa termoelétrica, né, que está com urânio ali gerando energia nuclear, se essa usina explode, ferrou. Chernobyl total. Chernobyl total, total, total. Aquele material radioativo, ele não vai sumir. Ele vai ser conduzido pelas massas de ar, planeta esférico, que gira, certo? Esse material radioativo ele vai ser transportado, vai chegando a longas distâncias. Ele vai infiltrar no solo, vai poluir o solo, vai poluir o lençol freático, vai poluir os rios, vai matar os bichinhos, vai mudar toda a configuração ambiental daquele ambiente durante séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos e séculos. Beleza? Tanto que você não simplesmente pega o lixo, né, digamos assim, para facilitar o entendimento, o rejeito químico, é o nome bonito, né, dessas usinas termonucleares e joga fora. Você coloca... Oi, quer tirar alguma dúvida? Dúvida? Acho que não. André, tá com dúvida? André. Exatamente, Davi. Por isso que ela não é habitável até hoje. Aí, voltando. O microfone tá ligado. Se puder desligar, eu agradeço. Mas se não puder, tá tranquilo também.
Foi. Obrigado, gente. Eu parei aonde? Tá. Então não dá para você simplesmente pegar esse lixo atômico, esse lixo radioativo e colocar no rio mais próximo. Não dá para fazer isso, porque se você simplesmente coloca ele em uma infraestrutura e taca na natureza, aquela radiação ela vai sair dali de dentro e vai contaminar solo, vai contaminar rio, vai contaminar tudo. Pessoas. Tem um caso muito emblemático que isso aconteceu no Brasil, lá no Centro-Oeste, né? Mas aí depois eu conto para vocês, tá? Como é que então esse lixo atômico ele é jogado fora? Cara, constroem verdadeiras salas, tá? No subterrâneo, com muito chumbo em volta, e ali colocam esses lixos atômicos. Então tem toda uma forma, né, de se pôr em prática, né, essa geração de energia nuclear, beleza? Envolvendo muita mão de obra qualificada, é caro, não é a coisa mais simples do mundo, gera muita energia, não joga dióxido de carbono para a atmosfera, mas se vazar, se explodir, ferrou. Dando sequência, agora a gente fala das energias renováveis que são tranquilas, de boa, tá? Basicamente, energia solar, sol, eólica, ventos, tá? Hidrelétrica, água, beleza? De rios, biomassa, matéria orgânica, vamos por partes. Aqui em Braz de Pina, Vila da Penha, tem muitas casas que eu estou colocando aquelas telhas, esqueci o nome, fugiu o nome. Aquelas, como se fossem telhas mesmo, aquelas placas solares, lembrei. Aquelas placas solares nos seus telhados para recepcionar o calor, né, que vem do sol e assim ter geração de energia. Tá barateando, né? Não tá a coisa mais barata do mundo ainda, mas já está chegando no uso doméstico. É interessante também, porque você usa menos a energia advinda de uma termoelétrica que está queimando petróleo, carvão e gás pra caramba, para utilizar a radiação que vem do sol, né? Calor, né? A partir da radiação solar. É interessante. Porém, não existe fonte energética que não tenha impactos ao meio ambiente. Como assim, Almir? E aí eu que te pergunto, me fala, essa infraestrutura necessária para pegar a energia solar, ela veio do nada? Eu fiz um jutsu, eu estalei o dedo e apareceu no meu telhado? Não. Ela passou por uma indústria. E a indústria utiliza o quê? Energia que vem do carvão, que vem do petróleo. Então, isso é fundamental para todas as outras fontes energéticas renováveis que eu vou falar agora. Todas essas fontes têm um pequeno é a melhor palavra, mas tem algum impacto ambiental. A questão é melhor esse impacto ambiental do que o impacto gerado pelo petróleo, pelo carvão ou pelo urânio, tá bem? Energia eólica, energia gerada pelos ventos. Basicamente nós temos aqueles cataventos, né, que a gente chama de aerogeradores, um nome bonito, que nós colocamos, tem muita força, por exemplo, no Nordeste, e o vento batendo neles faz com que aquelas hélices se movimentem, aquilo ativa o gerador e temos geração de energia elétrica, tá? Pô, o negócio é com vento, cara. Qual é o impacto que tem para a natureza? Então, esse catavento também não veio de um jutsu, né? Tem todo um processo industrial para ele ser criado. E para além disso, você tem que criar um campo de aerogeradores. Para criar um campo de aerogeradores, você desmata uma grande quantidade de espécies vegetais, beleza? Mais um impacto aí ambiental, sem falar que você tem algumas aves, algumas espécies que elas, né, têm o seu período que elas saem de um ponto A e vão para um ponto B, elas migram, né? A ave, ela não olha para um aerogerador e ela dá a volta nele. Ela não entende o que é aquilo, ela passa no meio. Quando ela passa no meio, o aerogerador aqui, ó, tum. Então, tem um impacto direto as migrações de uma série de espécies animais, uma série de aves que todo ano acabam sendo interrompidos ou morrendo, né, por conta dessas infraestruturas de geração de energia.
Hidrelétrica, cara, é o fluxo da água dos rios que faz com que as turbinas das hidrelétricas se movimentem, gerando assim energia, tá? E qual é o impacto? Desmatamento gigante para construir uma área toda alagada para comportar aquela hidrelétrica, tá? E depois, biomassa é basicamente você utilizar, por exemplo, cana-de-açúcar. Você não vai queimar o petróleo, você não vai queimar o carvão, você vai queimar a cana-de-açúcar, você vai queimar a beterraba, você vai queimar o milho, beleza? Para gerar esse calor que vai movimentar as turbinas, dando aí na geração de energia. A questão é que, para produzir cana-de-açúcar na escala que é necessária para isso, tem que desmatar áreas e áreas e áreas e áreas gigantes, tá? E aí também tem um impacto ambiental muito evidente, tá? Que inclusive acaba se misturando com o êxodo rural, porque as pessoas vão acabar sendo obrigadas a migrar para a cidade, e é aquilo que a gente já conversou, que é um ciclo, né, que se fecha. Pessoal, conversamos sobre tudo que era interessante de conversarmos aqui para o fechamento do nosso conteúdo, tá? São 5h31, passei um minutinho aí, mas eu espero que a aula tenha sido proveitosa, espero que vocês tenham gostado, tá tudo gravado, tá? Vou colocar no YouTube, depois eu coloco o link lá para vocês no Classroom, para caso queiram estudar, né, vendo essa aula novamente, tá? Alguma dúvida? Tá bom, tranquilo. Então, se você colocar uma gaiola em... Peraí, deixa eu tentar pegar aqui a mensagem. Cadê a mensagem? Tá aqui. Davi falou assim: eu acho que tem uma solução para o caso de mortes de aves. Na dúvida, seria possível você colocar uma gaiola em volta de todos os cataventos, esqueci, aerogeradores, tá? Pois as aves não conseguiriam entrar ou chegar no catamento, tenho zero dúvidas. Cara, muito difícil, porque isso também geraria um impacto na migração dessas aves, entendeu? Você literalmente estaria interferindo no fluxo delas irem e voltarem. Acaba dando no mesmo, tá? De boa, gente. Posso ir? Posso ir na paz? Posso? Então, galera, ó, bom descanso, relaxem. Vou colocar esse vídeo no Classroom e também vou colocar alguns exercícios para vocês, tá? Valeu, galera. Tamo junto. Beijo. Vou encerrar aqui, tá? Tchau, Valeu, tchau. professor. Valeu, gente. Foi um prazer. Valeu, mister. Valeu. Tchau, tchau.